A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudos, né? Nós vamos estudar sobre o livro de Provérbios, amém, irmãos? Então, eu acredito que vai ser uma bênção na vida dos irmãos, né? Esse estudo. E que você preste atenção, né? Verdadeiramente naquilo que o Senhor vai falar no seu coração através desse estudo, amém, irmãos? Então, hoje nós vamos começar a estudar o livro de Provérbios, né? A gente vai começar a falar primeiramente sobre os aspectos gerais, né, do livro de Provérbios, para mais para frente a gente já entra nos capítulos, né, e versículos propriamente dito. Então, a gente vai ver a questão dos aspectos, da estrutura do livro, e mais para frente a gente pega outros estudos, amém, irmãos? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a estrutura do livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios, ele é uma coleção de conhecimentos e experiências que Deus deixou registrada para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida. São verdades práticas, morais e espirituais na forma de provérbios, né? Então, irmãos, provérbios não são meros ditos populares, né, como muitas pessoas acreditam, mas provérbios é a essência da sabedoria daquelas pessoas que conhecem a lei de Deus, né? Provérbios também não é um livro que contém promessas de sucesso, de saúde, de riqueza. Tem muitas pessoas que pensam dessa maneira também, né? Mas o livro de Provérbios ele se preocupa mais com a vida cotidiana do que com a história, né? E o interessante é que esses conhecimentos eles se aplicam a pessoas de todas as épocas, né? E o livro de Provérbios ele é escrito por vários autores. Três autores são mencionados os nomes no livro, que é Salomão, Agur e Lemuel. Então os outros autores eles são chamados de sábios, né? Tem a última seção do livro que é anônima também, que não traz o nome do autor, né? Então, em Provérbios 1:1, nós temos o versículo diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, essa expressão aqui, Provérbios de Salomão, a gente vai constatar que ela é um título que abrange os capítulos 1 a 9. Então, quando o nome de Salomão ele aparece no início aqui, de Provérbios, dá a impressão que ele é o autor principal, né? Contudo, a gente vai ver que os provérbios de autoria de Salomão, eles começam no capítulo 10, né? Quando a gente vai lá para Provérbios 10, versículo 1, diz assim, ó: Provérbios de Salomão, o filho sábio alega seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então, o que que acontece, moço? Se os capítulos 1 a 9 fossem de Salomão, o correto seria que esse 10:1, esse Provérbios 10:1, ele fizesse a seguinte menção: esses também são provérbios de Salomão, né? Conforme é dito em Provérbios 24, 23, né? Quando a gente vai lá para Provérbios 24, 23, diz assim, ó: também esses são provérbios dos sábios, né? Ter respeito às pessoas no julgamento não é bom. E quando a gente vai lá para Provérbios 25:1, diz assim, ó: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então percebe, irmão, que este padrão estabelecido em Provérbios 24, 23 e Provérbios 25, versículo primeiro, ele não foi adotado em 10:1, né? Porque se o Provérbios 1:1 fosse realmente Salomão, o que que teria que tá escrito em Provérbios 10:1, né? Teria que estar escrito o seguinte, ó: também esses são os provérbios de Salomão, né? Ele teria que seguir um padrão e não seguiu, né? Então, irmãos, o livro ele é composto das seguintes seções: tem a introdução, que é Provérbios 1, de 1 a 7. Depois tem a seção 1, que é Provérbios 1:8 a 9:18. Seção 2, que é Provérbios de Salomão, que é Provérbios 10:1 a 22:16. Depois tem a seção 3A, que são a palavra dos sábios, Provérbios 22:17 a 24:22. Seção 3B, né, são mais palavras dos sábios, Provérbios 24, de 23 a 24. Depois tem a seção 4, que é mais Provérbios de Salomão, né, que aqui é a coletânea de Ezequias, né?
que vai de Provérbios 25, 1 a 29, 27. Depois tem a seção 5, que é Palavras de Agur, né? Que é Provérbios 30, de 1 a 23. Seção 6, Palavras do Rei Lemuel, que é Provérbios 31, de 1 a 9, né? E deixar bem registrado aqui que a Bíblia nada fala, né, sobre a Agur, sobre Lemuel, né? E a seção 7, que é Provérbios 31, de 10 a 31. Então, irmãos, a seção 2, né, que a gente falou aqui, Provérbio de Salomão, que vai de Provérbios 10, 1 a 22, 16. Então, aqui nessa seção 2 são 375 provérbios, né? E esses provérbios, eles não estão agrupados por assuntos, né? Os assuntos, eles estão espalhados nos 375 provérbios. Já nos capítulos 1 a 9 e 30 a 31, aí cada um deles já aborda assuntos específicos, né? E a gente vai ver aqui no nosso estudo que o temor do Senhor é o tema central do livro, né? O temor do Senhor. Quando a gente vai lá para primeiro livro de Reis 4, 32, né? 4 a partir do 30, né? Diz assim: E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor, e disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005, né? Então Salomão escreveu mais provérbios, mano, do que os que chegaram até os nossos dias, né? Então nós encontramos então provérbios espalhados pela Bíblia toda, né? Mas o livro de provérbios ele é a coletânea principal, né? Por exemplo, um exemplo de provérbios Jó 28, 28, que diz assim, ó: E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência, né? Então a gente vê que Jesus também empregou provérbios em seu ensino, né? Por exemplo, Lucas 4, 23, que diz assim, ó: E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Então, irmãos, o propósito do livro ele está bem claro, né? É lá em Provérbios 1, de 2 a 4, que diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Qual o objetivo, né? Qual o propósito? Ele começa a partir do versículo 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Versículo 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Versículo 4. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso, né? Então, esse é o propósito do livro de Provérbios. Está em Provérbios 1, de 2 a 4. Então, Salomão, quando ele era jovem, ele teve uma paixão muito grande, né, pela ciência e pela sabedoria, né? Quando a gente vai, por exemplo, lá para o livro de 1 Reis 3, a partir do versículo 9, diz assim, ó: A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Então a gente percebe, irmãos, que Salomão, né, ele dava palestras, né? Olha só que interessante, né? Salomão ele dava palestras sobre botânica e zoologia, né? A palavra vai dizer isso lá em 1 Reis, né? Só localizar aqui. 1 Reis 4, 33 a 34, que diz assim, ó:
Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, alguns provérbios de Salomão, eles só foram incluídos no livro depois da sua morte, que é o caso, por exemplo, de Provérbios 25:1, né? Que diz assim, ó: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, o que aconteceu, né? Um grupo de assistentes do rei Ezequias, e o rei Ezequias ele reinou entre 729 a 699 a.C. Então, esses assistentes, ele compilou e acrescentou os provérbios de Salomão dos capítulos 25 a 29, né? Então, o tema, né, tratado em todo o livro diz respeito que a sabedoria para viver, né? Mas o livro vai tratar de assuntos específicos, como a insensatez, o pecado, a riqueza, a pobreza, a língua, o orgulho, a humildade, justiça, né? E vários outros assuntos, como, por exemplo, o matrimônio, né, a paternidade, os filhos, a infância, a juventude, vai tratar da senilidade, olha só que interessante, né? Todos ligados diretamente aos relacionamentos humanos, né? Então, por isso é um livro recomendável para todas as idades, né? A sabedoria da parte de Deus, ela não tem relação com a inteligência e nem com o conhecimento da pessoa, né? Então, essa sabedoria ela vem direto do temor do Senhor. Logo, nós podemos dizer que sábio, o que é sábio, né? Sábio é aquela pessoa que anda com Deus e observa a sua palavra. Agora, os dois principais versículos do livro são Provérbios 1:7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E Provérbios 9:10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento santo a prudência. Agora, irmãos, no capítulo 8, né, nós iremos estudar a personificação da sabedoria, né? Nós veremos que a sabedoria ela é o próprio Cristo, né? Cristo é mostrado como a sabedoria, como a eterna sabedoria de Deus, né? Quando a gente vai lá para Colossenses 2:3, diz assim, ó: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, né? 1 Coríntios 1:24 diz, ó: mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Cristo é chamado de quê? De sabedoria de Deus, né? Lá em Lucas 11:31 diz o seguinte, né? O próprio Jesus, né, ele se declara maior que Salomão, né? Lucas 11:31 diz assim, ó: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão, né? Por exemplo, em Provérbios 8, de 15 a 16, diz o seguinte, ó: por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes, e nobres, sim, todos os juízes da terra, né? Então, que esse versículo está dizendo? Que a sabedoria promove justiça, né? E quem é a sabedoria, né? É o próprio Cristo, né? Então, a gente vai ver que lá no Antigo Testamento hebraico, né? O Antigo Testamento hebraico ele era dividido em três partes, né? Lei, profetas e salmos. E dentro dos salmos estavam os livros poéticos, né? Que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Então, lá no Israel antigo, nós tínhamos três categorias de ministros. Nós tínhamos os sacerdotes, os profetas e os sábios. E o livro de Provérbios ele foi escrito por estes sábios. Então, irmãos, a palavra provérbios no hebraico, ela é machal, né? Que significa oráculos, parábolas, né? Então, por essa razão, às vezes, nós temos declarações longas em provérbios. Por exemplo, aqui está em Provérbios 1, de 20 a 33, né? Que fala do convite à exortação da sabedoria. O ensino através dos provérbios era algo muito popular,
nos tempos antigos, porque era algo claro, fácil de ensinar, fácil de memorizar, né? E Deus usou e nós sabemos que Deus usou Davi nos Salmos, assim como usou Salomão nos Provérbios, né? Então, irmãos, Provérbios não é um livro que dá para fazer um resumo, né? Como outros livros da Bíblia, né? Então, nós não vamos encontrar em Provérbios uma unidade de mensagem, né? O livro tem um estilo bem fragmentado. E para se estudar Provérbios, a melhor forma é estudar separadamente, por fragmentos, né? Então, nos capítulos de 1 a 9, nós temos 13 discursos envolvendo pais em relação aos filhos, quando esses atingem a adolescência. Outro detalhe interessante de Provérbios é que o livro vai fazer a personificação da sabedoria, como eu disse, né? Então, por exemplo, em Provérbios 1 diz: a sabedoria instrui a respeito da família, da juventude, da pureza sexual, da fidelidade conjugal, etc., né? Em Provérbios 2, a sabedoria adverte contra a insensatez do pecado, contra as contendas, a falsidade, a preguiça. E em Provérbios 3 nós temos um contraste entre a sabedoria e a tolice. Então, irmãos, você não vai ver no livro de Provérbios ensinos seguidos da expressão assim diz o Senhor, né? Os ensinamentos de Provérbios eles não são ministrados como ordens de Deus. Os escritos de Provérbios eles são baseados na experiência de um homem que experimentou de tudo o que a humanidade possa imaginar. Então, nós vamos encontrar pelo menos três tipos de provérbios, né? Primeiro, em que duas frases estão de acordo. Por exemplo, Provérbios 18:15. O coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria, né? Um outro tipo, em que as duas frases estão em contraste, né? Provérbios 27:6, que diz, ó, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos, né? E uma terceira parte em que a segunda frase ela sintetiza a primeira, né? Por exemplo, é Provérbios 30:17 que diz: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão, né? Então, irmãos, vamos falar um pouquinho aqui sobre os homens de Ezequias, né? Que a gente já mencionou no início, né? Então, lá em Segunda Crônica, segundo, né, Crônicas 29, de 25 a 30, diz assim, ó: e pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. E estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com o instrumento de Davi, rei de Israel. Continuando, né? Versículo 28. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto, e as trombetas eram tocadas, tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei e todos quantos com eles se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente, e louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Então, irmãos, o que a gente vê, né? Que Ezequias ele providenciou a restauração da ordem do templo, né? Ele restaurou os instrumentos de Davi, os salmos. Ezequias ele experimentou um verdadeiro avivamento, né? Baseado na sabedoria de Salomão, né? Ezequias ele sentiu o desejo de consultar os escritos de Salomão que haviam sido esquecidos, né? Então, assim, Ezequias ele se interessou em editar essa coleção de Salomão. Então, irmãos, concluindo, né, já chegando aqui à parte final do estudo, né, o que nós podemos concluir, né? Que nos estudos seguintes, né, nós veremos que com muito mais frequência que Salomão vai usar a expressão filho meu, né? Então, nos estudos seguintes a gente vai ver muita
essa expressão filho meu no livro de Provérbios, né? Isso quer dizer que Provérbios ele traz mensagem aos pais que deveriam passar adiante para seus filhos, né? Então, irmãos, você que é filho de Deus, que está na caminhada com Deus, você precisa desses conselhos a todo instante da sua vida. E essa é a proposta desse livro, né? Então, às vezes, o autor ele vai usar de imperativos, por exemplo, como ouve, aceita, recebe, né? Então, para tanto, é preciso que você obedeça, né? Provérbios 19:27 diz assim, ó, Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Então, o livro de Provérbios ele não vai falar muita coisa sobre a escatologia, sobre a eternidade, né? Ele toca mais no presente, oferecendo a nós diretrizes para que possamos tomar decisões sábias. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, aqui nós encerramos o estudo, né? Espero que os irmãos tenham gostado, né? Caso tenha alguma dúvida, os irmãos já sabem, né? Pode postar aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal e aguarde aí que nós vamos, né? Vamos postar mais vídeos, né? Dar continuidade a esse estudo e também os outros estudos também que estão no canal. Amém, irmãos? Então, obrigado a você que assistiu até o final do vídeo. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.